Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente da Frente Mineira de Prefeitos e vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios, Daniel Sucupira. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, Letícia, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nas plataformas também. É um prazer estar aqui na sede do Jornal do Tempo participando desse programa. O senhor está concluindo agora essa gestão à frente ali da frente de prefeitos, né? Queria que o senhor fizesse um balanço, né, dessa gestão e quais vão ser os desafios para quem fica aqui para frente. Muito bem, a Frente Mineira de Prefeitos é uma associação formada por municípios do estado de Minas Gerais que tem por característica serem municípios de cidades polo do nosso estado. Nós temos aí um legado de pessoas que passaram por lá, que construíram ao longo das diretorias que passaram à frente da instituição, um trabalho muito consolidado, de muito compromisso com o municipalismo e de defesa das prefeituras do nosso estado de Minas Gerais e também daquilo que os gestores têm como premissas básicas para o desenvolvimento dos municípios. Nós realizamos esse mandato por 2 anos, eu fui vice-presidente do então prefeito Alexandre Calil. Na sequência, me candidatei a presidente e fui eleito presidente da nossa instituição. Estamos agora concluindo esse mandato importante, e dentre os desafios a gente vê o fortalecimento dos municípios com uma bandeira que realmente ela não pode se aquietar. A gente entende que a vida acontece nos municípios. É através da atuação dos gestores públicos municipais, com as suas respectivas equipes, que a gente faz chegar na população a habitação, faz chegar a saúde, faz chegar a infraestrutura, tanto rural quanto urbana. Então, fortalecer os municípios, e essa foi a principal das nossas vocações, não tenha dúvida que é o caminho para que a gente tenha municípios mais equilibrados e a vida do povo melhor. Eu costumo dizer que quando o cidadão ele sente na pele a necessidade de algo que o poder público tem a obrigação de ofertar para aquele cidadão, ele não consegue encontrar a União, ele não consegue encontrar o Estado. Ele encontra quem? É o prefeito. Nas cidades do interior, diferente, é claro, né, das grandes capitais, no caso Belo Horizonte, por exemplo, o cidadão ele bate na porta da casa do prefeito para ali levar a sua demanda. Então, no momento em que o cidadão chegou procurando um médico, não foi atendido, ele sabe onde é que o prefeito mora, ele sabe onde é que o prefeito está naquele momento. E a gente percebe que esse trabalho de fortalecimento dos municípios, ele é um trabalho que ele tem ganhado corpo a cada dia. A gente entende que à medida que os municípios se fortalecerem, a vida do cidadão ela vai melhorar. Na minha atuação como presidente da nossa Frente Mineira, e aqui desde já eu já quero agradecer a nossa diretoria pelo empenho, pela dedicação, nós traçamos algumas bandeiras importantes, dentre elas o fortalecimento da saúde para os municípios. Realizamos uma jornada muito importante de saúde em parceria com a Superintendência de Saúde do Ministério da Saúde aqui em Minas Gerais, através da nossa superintendente, a senhora Mar Flávia. Conseguimos também um legado muito importante para a nossa instituição, que foi discutir com os municípios que estão hoje na área de produção do lítio aqui em nosso estado de Minas Gerais, uma nova forma de pensar o desenvolvimento dos seus territórios a partir dessas vocações que chegaram de repente, os prefeitos às vezes ficavam muito perdidos, né? Conseguimos mobilizar os nossos prefeitos, viajamos a Salta com esses prefeitos, discutindo o lítio, conhecendo empresas, junto com o Ministério das Minas e Energias, construindo parceria, além de outras ações de qualificação, de capacitação na área do PAC. A nossa entidade fez um trabalho muito importante de fortalecimento e cadastramento de proposta dos municípios. Conseguimos também na área da habitação fazer com que os municípios estivessem qualificados e capacitados para apresentar propostas relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, entre outros pontos de representação dos municípios. Agora, uma coisa eu queria chamar a atenção, Letícia, para você que está me ouvindo e também para os demais prefeitos que vão ter acesso, os gestores públicos também que vão ter acesso a essa entrevista. Nós conseguimos com o governo federal, já quero aqui agradecer o presidente Lula e a senhora Lohane, que é a superintendente de patrimônio da União do nosso estado, juntamente com o deputado Leonardo Monteiro, que disponibilizaram o 19º andar do edifício Acaiaca para que a Frente Mineira pudesse ali constituir a sua sede própria. Então, nós temos hoje um imóvel que foi cedido pela União. Ali nós vamos inaugurar hoje ainda a nossa nova sede da Frente Mineira dos Prefeitos. O lugar foi totalmente repaginado, reestruturado, mobiliado
para que a gente possa atender ali os municípios. Mas essa casa, que é uma casa dos prefeitos e das prefeitas, é uma casa também que vai acolher os vereadores e vereadoras, vai acolher as instituições que atuam e que trabalham também na área da administração pública. E eu quero convidar todos para que estejam conosco e nós teremos a oportunidade também de, no momento da inauguração, homenagear um grande gestor que é o prefeito Fuad Noman. A nova sede da Frente Mineira de Municípios, da Frente Mineira de Prefeitos, vai receber o nome Prefeito Fuad Noman. Essa é uma homenagem, o Fuad foi o meu secretário na Frente Mineira dos Prefeitos, na nossa diretoria, e nós entendemos que a melhor forma de eternizar o legado do Fuad pelo municipalismo, pela gestão pública, por Belo Horizonte, por Minas Gerais, é dando à nossa nova sede o nome desse grande gestor. Então você está convidado e também as pessoas que vão ter acesso a essa matéria. O senhor falou muito da importância de diálogo com outros poderes. O senhor, então, acredita que o principal desafio para a próxima gestão, quem for assumir, é essa questão do diálogo? E hoje, como que é esse diálogo, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal? Olha, nós estamos apostando muito na nossa nova diretoria. Nós abrimos os editais, não houve chapa para disputar. Nós temos um consenso em torno de uma chapa que é presidida pela prefeita Jussara, grande prefeita da cidade de Lavras, extremamente qualificada, experiente prefeita. O nosso vice é o Marcos Guarino, prefeito da cidade de Muriaé, também um grande gestor, juntamente com o prefeito de Belo Horizonte, que é o nosso secretário, que é o prefeito Álvaro Damião, juntamente com o nosso tesoureiro dessa chapa, que é o prefeito de Salinas, o prefeito Quinca. Então são pessoas extremamente qualificadas e eu tenho certeza que vão fazer um grande trabalho. Desafio dessa nova gestão é estabelecer as conexões e os diálogos com as entidades. Nós teremos um ato muito importante no ato da posse da nossa nova diretoria e da inauguração da nossa nova sede, que é a filiação do prefeito Falcão, que é o atual prefeito da AMM, presidente da AMM, foi eleito agora. O Falcão vai se filiar à Frente Mineira dos Prefeitos e a Jussara também vai se filiar à AMM. Então é a forma que a gente percebe a comunicação, a parceria entre essas duas instituições que representam os municípios do nosso estado de Minas Gerais. Do ponto de vista do diálogo com as instituições, a gente tem, pela proximidade com o governo federal, uma relação que foi construída e a cada dia foi se fortalecendo, quando o então ministro Alexandre Padilha era responsável pelo Ministério das Relações Institucionais, juntamente com o secretário de Assuntos Federativos, o André Siciliano. Então Brasília se abriu para acolher os municípios. Um exemplo vivo foi o Encontro Nacional de Prefeitos promovido pela SRI, aquela oportunidade. E hoje a gente tem um caminho muito pavimentado de acesso ao governo federal. O governo do presidente Lula entendeu que é importante dar espaço aos municípios. Inclusive eu tive a honra de compor o Conselho da Federação, representando a nossa instituição, representando também a ABM, que é a associação a qual eu sou vice-presidente. E do ponto de vista da atuação no nosso estado de Minas Gerais, aí a gente tem alguns desafios, né? A gente percebe que o governador Romeu Zema ele não tem muita abertura para construir a política. O Zema ele entende a política como algo em que o perfil seria semelhante ao perfil de um patrão dentro da sua empresa, mas aquele patrão que só manda e as pessoas obedecem. Não é assim que funciona a relação com os municípios. A relação tem que ser de diálogo, tem que ser de construção. Então o desafio hoje, né, que a nossa prefeita Jussara tem, que as instituições municipalistas têm, assim como também a MM, o prefeito Falcão, que vai ser o presidente, é despertar no governo do estado a responsabilidade de construir com os municípios. Alguma demanda específica dos prefeitos ali com o governo do estado, ali que está tendo se tem alguma dificuldade? Podemos pontuar diversas, né? Mas o primeiro registro que eu gostaria de fazer sobre essa relação, Letícia, é que o Zema abandonou o estado. O Zema hoje, o foco dele são eleições. Comendo banana com casca, acho que você viu. Até o macaco descasca a banana quando ele vai comer. O Zema não, come a banana com casca. Então, a cada 10 postagens que o Zema faz no seu Instagram, a gente percebe que 11 é criticando o governo Lula, pautas mais políticas, como alguém que deixou o estado para disputar as eleições. Mas, enquanto isso, nós temos centenas de estradas esburacadas no nosso estado. Enquanto isso, nós temos uma CEMIG que caminha à mercê das traças com o programa do Zema de privatização da CEMIG. Enquanto isso, nós temos as cidades esburacadas no nosso estado de Minas Gerais por conta da falta de investimentos que o Zema não proporcionou na Copasa. Além da Codemig, além das instituições que a gente entende que são fundamentais para garantir que o cidadão tenha uma vida melhor. Outro exemplo que eu posso dar é o IPSENG. A gente tem um contingente enorme de pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que bateram lá na porta do IPSENG querendo atendimento e não conseguem.
No interior, não se consegue as cotas de exames do IPSANG para atendimento. Então o Zema terceirizou a gestão do nosso estado de Minas Gerais e fazendo isso tudo da cabeça dele, do jeito dele, e os prefeitos não têm acesso à construção política do estado. Não existe, por parte do governo, um canal de abertura e de construção coletiva. E eu acho que para uma federação funcionar bem, a União, o Estado e os municípios têm que caminhar bem, porque o objeto da nossa atuação ele é um só, que são os cidadãos e as cidadãs, que demandam saúde, que demandam investimento, que demandam educação, que demandam infraestrutura. Então, dentre os desafios que nós temos aí, eu vejo, Letícia, que é esse, de um Estado que tenha que, na sua construção e no seu fazer, respeitar os municípios e entender que os prefeitos é que são responsáveis pela vida dos seus munícipes nos seus 853 municípios do nosso estado de Minas Gerais. O senhor falou um pouco dessa integração, né, que vai ter da frente dos prefeitos, né, com a Associação Mineira dos Municípios. Como que o senhor viu essa eleição agora, dessa nova gestão com o prefeito Falcão à frente? Olha, foi uma disputa bonita, né? Eu posso dizer que é uma disputa bonita porque na democracia, então a pessoa que perde, ela tem que entender que perdeu, tem que dar espaço para quem está chegando, e quem está ganhando tem que respeitar o adversário que ganhou. E eu vi o esforço que o Falcão fez. Talvez a eleição para presidente da MM tenha sido mais difícil do que a reeleição do prefeito Falcão lá em Patos de Minas, né? E ele saiu vitorioso, uma vitória muito bonita, e eu quero aqui desejar ao Falcão um bom trabalho. O prefeito Marcos Vinícius, ele deixou seu legado também de trabalho à frente da instituição, à sua maneira. Então acho que agora a entidade ela vai caminhar, né? E eu tenho certeza que essa integração com a Frente Mineira vai ser importante para o desenvolvimento aí e fortalecimento dos nossos municípios aqui no estado. O senhor agora recebeu o convite, né, do ministro Padilha para poder fazer parte ali do Ministério da Saúde. Queria que o senhor explicasse qual que vai ser a sua função no Ministério da Saúde. Olha, eu recebi com muita alegria, né, do presidente Lula e do ministro Alexandre Padilha esse convite para compor a equipe do Ministério. O Ministério da Saúde ele tem uma demanda infinita para cuidar. O SUS ele é universal. Então todos nós dependemos do SUS de alguma maneira. Então quem tem o seu convênio particular, seja ele de maior valor agregado do nosso país, no momento ele vai bater na porta do SUS para demandar a sua vacina, para demandar o seu tratamento em oncologia, para demandar aquilo que é ofertado pelo sistema de saúde, que é desde o atendimento do SAMU até quem está, nesse momento, aguardando o seu atendimento para uma cirurgia no hospital. E o Ministério da Saúde está muito envolvido em uma meta que é de reduzir as filas de cirurgia e é também promover para o nosso estado de Minas Gerais e para o Brasil como um todo a aceleração daqueles procedimentos de consultas especializadas. Então o ministro Padilha tem gastado muita sua energia, tem demandado muita sua equipe nessa área, e eu venho para ajudar a promover essa ação, que é zerar essas filas de atendimento especializado e reduzir o poupa-tempo, né? Poupar ao máximo o tempo da nossa população no atendimento também das cirurgias e dessas consultas. Como? Dentre as formas de fazer, são várias formas que o Ministério está implementando, né? Uma delas que é uma grande novidade agora, vai ser essa relação direta do Ministério com as instituições privadas, que também prestam esse serviço hospitalar. Então, trabalhar em convênios diretos vai ser muito importante no desenvolvimento dessas ações. A própria integração com os municípios, com os consórcios intermunicipais, é outra ferramenta também muito importante para a gente conseguir fazer com que esse programa de saúde ele possa avançar. E, além dessas atribuições, eu também assumi, a convite do nosso ministro, a responsabilidade de acompanhar a execução do Acordo de Mariana, que é o Acordo da Vale do Rio Doce. Vários ministérios estão envolvidos. Nós temos aí o Ministério responsável, 3 ministérios responsáveis pelo Acordo de Mariana, que é o Ministério do Ministro Rui, que é da Casa Civil, o Ministério da Ministra Gleice Hoffmann, que é o Ministério das Relações Institucionais, e o Ministro Márcio Macedo, que é a Secretaria-Geral da Presidência. Esses 3 ministérios compõem essa grande coordenação do acordo, e os ministérios que têm atividades afins no território têm os seus responsáveis, né? Convite do ministro, eu vou cuidar da parte do Ministério da Saúde. Tem um investimento grande a ser feito junto aos municípios naquele território, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com esse trabalho de representar o Ministério aqui no nosso estado, de construir essa integração, diminuir a distância entre os municípios e Brasília e fazer com que esse acordo possa ser implementado para reparar aqueles principais danos que aconteceram com esse desastre que, é claro, mexeu com a vida de todos nós e também do nosso estado de Minas Gerais.
O senhor na frente, né, dos mineiro dos prefeitos, uma reclamação que muitos prefeitos fizeram em relação a esse acordo é que eles não foram ouvidos, né, durante todo esse processo de negociação e a gente tem visto uma baixa adesão dos municípios. A que o senhor acredita isso? Eu acredito que o diálogo ele sempre vai prevalecer, ele é muito importante que aconteça. Então, uma das atribuições do nosso ministro é justamente essa integração. Essa semana eu fico aqui em Belo Horizonte até quarta-feira, na quinta-feira eu já volto para Brasília. Dentre as atribuições, reunir com alguns prefeitos do território, aqui do nosso território Rio Doce, discutindo algumas questões relacionadas aos investimentos do Ministério em relação com essas prefeituras. Então, acho que esse diálogo ele precisa acontecer. E os municípios, à medida que eles vão se empoderando, à medida que os prefeitos vão compreendendo que os ministérios do governo do presidente Lula chegaram ali para ajudar e que os órgãos que assinaram o acordo estão ali para ajudar, eu vejo que a gente consegue pavimentar um caminho de fazer com que esse investimento possa chegar na ponta, que é o que mais interessa à nossa população. O senhor falou que vai ajudar nessa intermediação ali do acordo, mais especificamente ali na questão da saúde. O acordo prevê ali reparação em diversas áreas, uma delas é da saúde, o SUS que foi utilizado ali no momento ali da tragédia. O que vai ser feito? A gente já pode falar assim para os municípios, ou se vai ficar mais ali para o governo federal na questão do SUS, ou se os municípios vão receber alguma coisa com esse acordo na questão da área da saúde? Olha, os municípios vão apresentar e qualificar suas demandas de necessidades dos seus territórios. Inclusive, como eu falei essa semana, a agenda que o Ministério já tem com alguns atores aqui é justamente para que, do ponto de vista de qualificação e capacitação, propostas já possam ser levantadas e apresentadas para que, assim que o Ministério validar, os investimentos possam ser feitos. E nós temos ali que pensar numa perspectiva territorial. Eu tenho defendido muito isso, né, junto ao Ministério, que além da demanda, que a demanda que o município tem dentro da sua realidade, da melhoria do seu atendimento, a gente precisa pensar também em bandeiras que extrapolem as fronteiras do município, mas que possam pensar a melhoria da saúde no território como um todo. Então essa sensibilização que a gente quer fazer, eu entendo que nós estamos no caminho do diálogo, no caminho das construções, e quem vai ser beneficiado com tudo isso, em que pese, né, essa tragédia que infelizmente ceifou a vida de tantas pessoas e trouxe tanto atraso para o nosso estado, o caminho de minimizar é esse da integração entre os municípios e a celeridade da implementação desse acordo. Falando um pouquinho sobre eleição, o senhor foi reeleito, né, em Teófilo Otoni, mas não conseguiu fazer um sucessor. Já dá para poder fazer uma análise por que não conseguiu ali em Teófilo Otoni fazer um sucessor? Nós tivemos ao longo dessas eleições algumas particularidades, né? Então, Teófilo Otoni, por exemplo, nós tivemos lá o uso de inteligência artificial que foi muito prejudicial à campanha do nosso sucessor. Para você ter uma ideia, o meu sucessor ele teve 2.000 votos a mais do que eu tive na minha reeleição. Eu fui vereador na minha cidade, depois fui prefeito eleito, fui prefeito reeleito. O Tarsirley, que foi o nosso candidato, teve 2.000 votos a mais do que eu, totalizando em torno de 34.000 votos. A gente acredita que um peso muito grande que houve foi esse peso no uso de inteligência artificial, que realmente prejudicou a eleição. Inclusive, hoje o Poder Judiciário, né, tem processos que foram ajuizados, AIGs que foram ajuizadas, então tem muita água para rolar nas eleições de Teófilo Otoni. Mas a gente pode fazer uma análise também, e aqui é o Café com Política, um espaço muito bom para isso, né, Letícia? O programa ele nos dá essa abertura, é que houve um investimento muito pesado do bolsonarismo naquela região. Se você for observar bem, se você pegar municípios ali como Ipatinga, como Governador Valadares, como Teófilo Otoni sempre foi a bandeira de resistência dessa ofensiva da extrema-direita naquela região. E houve um investimento massivo, né, relacionado a essas últimas eleições e com certeza isso também teve o seu impacto. Então, uma eleição ela é feita por um conjunto de fatores, né? E as pessoas, no momento da reeleição, ela tem o prefeito como referência, que foi o mandato, que foi o trabalho, que ela vai validar ou não. Então nós fomos reeleitos a partir dessa validação que o povo fez. No momento da sucessão, a gente tem um outro cenário político, né? Que é o cenário em que a população também não tem mais aquele prefeito de referência para votar. E aí algumas apostas são feitas, né? E dentre essas apostas a gente sabe que algumas são muito frustradas. Um exemplo de uma aposta frustrada foi no momento em que o Brasil apoiou, ao invés de pensar, né, o Fernando Haddad como nosso presidente, eu me lembro que o Brasil elegeu o Bolsonaro. Olha o atraso que o Brasil passou no momento em que o Bolsonaro foi eleito.
né? Então as pautas de extrema-direita que são extremamente prejudiciais à nossa sociedade, que vai desde a negação da ciência, como nós vimos, né? Você viu que a política viveu um acirramento muito grande, um conflito muito grande, isso tudo relacionado à forma como esse pessoal que vê o Estado mínimo e que entende a política de forma muito brutal, muito raivosa, né? E que divide o país ao invés de juntar, chegou ao poder. Um exemplo disso é o Trump lá nos Estados Unidos, né? Que é uma conduta de extrema-direita que hoje coloca a economia mundial em crise, que desperta as preocupações de todas as grandes nações mundiais. Então a gente tem aí momentos em que a população ela faz as suas apostas, a gente precisa prioritariamente respeitar a população nessas decisões que a população toma e a partir daí construir os caminhos que são mais viáveis, né, para que a democracia possa sempre ser fortalecida. Mas eu quero aproveitar também esse canal e agradecer à população de Teófilo Otoni. Então, um prefeito eleito e reeleito de uma cidade de 150 mil habitantes, realmente é um desafio muito grande, mas o nosso legado foi de muito trabalho, de muito compromisso, muita dedicação, não somente com nossa cidade, mas com todo o entorno, com toda a nossa região. O senhor falou que o bolsonarismo avançou, né, naquela região. O que o senhor acredita que talvez o PT e a esquerda perdeu espaço ali? Pois é, aquela região nossa, ela é uma região que tem uma grande característica de líderes sindicais que marcaram a história daquela região. A esquerda sempre foi muito forte ali naquele território. Te dar um exemplo do lendário Chico Ferramenta, inclusive tive com a Cecília Ferramenta, que eu mando um abraço, e o Chico fez um trabalho fantástico naquela cidade de Patinga. Nós temos grandes nomes como Leonardo Monteiro, que foi líder sindical também ali da Senibra, e pessoas que, o Chico Simões, né, e tantas outras pessoas que construíram a política naquela região. Mas o que a gente está vivenciando em âmbito nacional? Eu observo, isso aqui é uma avaliação, né, não é da instituição que eu represento, aqui é uma avaliação da minha pessoa. Nós temos uma polarização muito grande no nosso país. E as pessoas, para mim, quando começaram a confundir e colocar no mesmo ambiente de discussão a religião e a política, isso trouxe um acirramento de relações que podem ser muito prejudiciais à nossa sociedade. Então hoje a gente tem aí fatalismos permanentes. Hoje um programa desse, né, da seriedade que você trabalha, muitas vezes ele tem uma audiência menor do que alguém que simplesmente pega um celular, fala o que quer e posta o que quer falando o que quer. Então as pessoas perderam a dimensão de consultar as fontes das informações, as pessoas perderam a dimensão de, no momento em que determinados assuntos estão sendo discutidos, levar essas discussões de forma mais ampla, de forma mais plural, e aí começam os fatalismos permanentes, né? Então eu me lembro que a eleição passada, o que marcou a eleição do Haddad foi uma madeira de piroca, né? Você se recorda que o que nós vivenciamos nas últimas eleições, e eu não estou percebendo, né, uma evolução no pensamento dos eleitores. Quando a gente vê hoje aqui em Minas Gerais, por exemplo, um deputado Nicolas, como até hoje nunca aprovou um projeto na Câmara Federal, né, e o tempo inteiro o grande projeto dele é ficar na tela do celular fazendo seus posts, e milhares de pessoas seguindo. Você pega um outro deputado, um senador agora como o Cleitinho, por exemplo, não tem um projeto também aprovado de relevância para essa nação brasileira, e é o senador de Minas Gerais, e a gente percebe o quê? Né, que a ferramenta é levar um discurso fácil para a população, que é o discurso fácil que vai fazer, vai transformar e não consegue entregar nada. Esse pessoal, a extrema-direita no Brasil, prometeu tudo e não entregou nada ao povo brasileiro. Essa que é a grande realidade. Então nós precisamos voltar a entender a política como algo sério, a política que transforma, a política que constrói, porque é através dela que o cidadão vai ter acesso à saúde. É através dela que a rodovia vai melhorar, é através dela que a geração de trabalho, emprego e renda é promovida em nosso estado, no nosso município, no nosso país. Portanto, quando a gente pensa a evolução do bolsonarismo, quando a gente pensa em alguém que usa um ambiente hospitalar para fazer fatalismos políticos e tentar ganhar holofote, a gente vê que o Brasil, não somente o Brasil, mas o mundo como um todo, precisa perceber que a política é coisa séria e nem todo mundo está dando esse mesmo valor. Durante, principalmente, o seu último mandato, o senhor protagonizou alguns embates ali com o governador Romeu Zema. Queria perguntar se o senhor acredita que isso pode ter influenciado ou não na última eleição e não fazer um sucessor. Eu ganhei do Zema 2 eleições seguidas na Teófilo Otoni, né? Para você ter ideia, na minha reeleição, o Zema foi na semana da eleição bater de porta em porta, de loja por loja, pedir voto na cidade. Mas o povo ainda assim votou em mim e me reelegeu prefeito da cidade. E o que eu percebi também é que, infelizmente, o Zema não entregou nada para a nossa região.
Isso é uma realidade. Quem é do Vale do Mucuri sabe, quem é do Vale do Jequitinhonha sabe, quem é do norte de Minas Gerais sabe também. Então o Zema simplesmente tem aquele ambiente ali como lugar de conseguir mão de obra barata para suas lojas. Então não tem um programa de investimento do governo de Minas naquela região, naquele território, que possa gerar trabalho, gerar renda, promover desenvolvimento. Teoflotone, por exemplo, nós temos lá o Hospital Regional, que já deveria ter sido concluída a obra há muito tempo. Mas espera aí, mas foi o Pimentel que não realizou, o Zema que não realizou? A realidade é que Pimentel não faria, Anastasia não faria, Zema não faria se não fosse o dinheiro da Vale. Só que o dinheiro da Vale esquentou no caixa do Estado muito tempo, ao invés de concluir essa obra que poderia ter transformado a vida de tanta gente. Hoje o telefone não para de tocar, né? Não somente meu, mas dos gestores da região, por conta de vagas, de transferências hospitalares. Então o povo daquela região está sofrendo muito com a falta de saúde. E hoje nós temos aí um pavor por parte dos municípios. A gente tem lugares que, se o prefeito não colocar pneu na viatura, nós não temos segurança pública. Nós temos lugar que, se o prefeito não pagar o convênio da Emater, não tem assistência técnica, extensão rural. Então o Estado, em especial na gestão do governador Romeu Zema, deixou os municípios a Deus dará, e essa dificuldade ela só foi acentuando e dificultando a vida das pessoas. A cada dia que passa, os prefeitos têm mais responsabilidades, e a cada dia que passa, os prefeitos têm menos recursos. Então acho que essa é uma equação muito perversa para a nossa comunidade. Porque se a gente tivesse mais investimentos nos municípios, imagine se a carga tributária que hoje compõe aquilo que a gente recebe através do ICMS, que a gente recebe através do FPM, que são as duas principais fontes de captação de recursos dos municípios. Se a gente tivesse uma participação maior dos municípios, essa descentralização aceleraria produtos, projetos, programas, aquilo que seria fundamental para a gente ter um serviço público de melhor qualidade nos nossos municípios. O senhor tem acompanhado, né? Vai ter uma eleição do diretório do PT aqui em Minas Gerais e tem uma eleição ali que não tem um consenso, né? Tem vários candidatos. Como que o senhor tem acompanhado essa disputa? Se o senhor já tem um candidato também, e se isso não fragmenta mais o partido, da gente ver ali um nome forte ali, principalmente pensando em 2026 aqui para Minas? O PT Minas está passando por um momento de disputa que, dentro da nossa dinâmica partidária, é secular, é importante. O Partido dos Trabalhadores ele é um partido de tendências, estatutariamente permitido que haja essas tendências, são correntes internas dentro do PT, e essas correntes elas definem seus líderes e promovem essas eleições, essas votações. Então, nessa eleição específica desse ano, que é o PED, né, que é o processo de eleições diretas do partido, nós temos, o nosso campo tem a Leninha. Leninha é a atual vice-presidente da Assembleia Legislativa. A Leninha ela é deputada estadual lá da região de Montes Claros, e a Leninha ela é a candidata do nosso campo. Só que o PT, em que pese uma disputa que ocorre de quem vai ser presidente ou da chapa que vai dirigir o diretório do partido, a gente se fecha no consenso no momento que a gente vai para a disputa. Sabe aquele partido ou aquela família que às vezes tem, né, um arranhãozinho daqui ou dali, mas no momento em que tem uma demanda para enfrentar, junta todo mundo? Então esse foi o nosso exemplo da reeleição do nosso presidente Lula, o retorno do presidente Lula com a união do nosso partido. E aqui em Minas Gerais, nós temos esse desafio do governo federal, no sentido de o presidente Lula orientar questões partidárias que são importantes. Temos o desafio da presidência nacional do PT também nos orientar, e aqui em Minas a gente construir consensos. O senhor acha então que não tem, né, por não ter esse direcionamento, por isso que está fragmentado? Não seria isso. Na verdade, eu não vejo o PT de Minas fragmentado. A forma que eu vejo são pessoas que defendem pontos de vista diferentes na forma de conduzir o partido. E que tudo isso vai se resolver no nosso PED. Essa é a minha perspectiva. Que à medida em que o PED acontece, por democracia direta, a gente tem a escolha de quem vai direcionar os trabalhos do PT. Nós, por exemplo, a região do norte de Minas, a região do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Rio Doce, nós teremos uma chapa, que é a chapa com recorte territorial, que vai disputar a participação na composição do diretório estadual. Não sei se você sabe, no PT, de acordo com a proporcionalidade dos votos que a chapa tem no PED, é que monta-se a participação no diretório e no executivo do nosso partido a nível estadual. Então acredito que esse processo vai ser bom, voltar para discutir o PT,
para pautar as decisões partidárias e depois disso construir aí, é claro, um grande consenso para fortalecer o nosso partido em Minas Gerais. Eu acho que essa é a grande busca que todos nós temos que fazer. E aí definir qual que é o rumo que o PT vai tomar nas eleições para governador do estado, nas eleições de senador e na composição das nossas bancadas de deputado estadual e de deputado federal. Então esse aí é um desafio grande para o ano que vem. Eu ia perguntar justamente isso, qual que é a avaliação do senhor, qual que é o caminho, né, que a esquerda, o PT, deve tomar ali, falando em Minas Gerais, para 2026? Eu não sei se você se recorda, na eleição passada eu defendia a chapa própria do PT, a cabeça de chapa do PT na disputa eleitoral. Inclusive eu fui pré-candidato, né, nas pesquisas do Jornal do Tempo, eu tinha de 3 a 4 pontos, né, naquela época, se eu me lembro bem, e o PT optou por apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Esse ano que vem nós temos um outro desafio, que é o desafio da gente pensar qual que é o melhor desenho. E dentre esses desenhos que estão colocados, a gente percebe aí, por parte do presidente Lula, por conhecer o senador Rodrigo Pacheco, por perceber que o Pacheco tem sido um grande quadro importante na política nacional, um grande mineiro, a gente percebe que tem essa possibilidade do Pacheco chegar como nosso candidato. É claro que a gente aguarda a manifestação do próprio Rodrigo Pacheco dizendo, né, se vai tomar essa decisão, se vai ser candidato e os caminhos que ele vai seguir. E se esse for o rumo, eu vejo que o PT pode compor, né, essa chapa, tendo o Pacheco como cabeça de chapa e construindo um segundo nome do PT para compor essa chapa na vaga de vice-governador do nosso estado. Quem poderia então acho ser? que esse poderia ser o nosso caminho. Nós temos grandes nomes aí, né, do PT. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, mas como o PT sabe, eu sempre vou estar à disposição do PT para disputar aquele cargo que o PT entender que é o mais viável dentro da lógica e da necessidade do nosso partido em Minas Gerais. Só que nós temos outros grandes nomes, né? Então nós teríamos aí o nome da prefeita de Contagem, a Marília, né, que é um quadro importantíssimo nosso do PT, pessoa de capacidade ao longo desse tempo, né, revelada aí pelos seus vários mandatos de deputada e de prefeita também. Marília poderia ser um quadro para compor a chapa com Rodrigo Pacheco, eu vejo assim. Nós temos também, ou então a senadora, né? Nós temos também o Reginaldo Lopes, Reginaldo, um grande quadro do PT, que poderia estar compondo junto com o Pacheco também esse cargo de vice-governador, ou disputando uma vaga de senador também pelo nosso estado. Nós temos o deputado Leonardo Monteiro, que já tem 6 mandatos de deputado, então teria condição também de trazer essa grande contribuição. Enfim, são vários nomes, né, que o PT tem. O importante é a gente construir no PED o nosso consenso interno, para a partir daí, quando sair e for para a disputa, sair todo mundo de mãos dadas e abraçados pelo desafio que nós temos, que é reeleger o nosso presidente Lula. Conversando com alguns dirigentes ali de partido do campo progressistas, muitos deles ali admitem ali nos bastidores que não vem essa demora ali do senador Rodrigo Pacheco em decidir se ele vai ser o candidato, como isso atrapalhando ali as articulações para definir quem que vai ser o nome, porque enquanto isso a direita já está ali se articulando. Se o senhor acha que essa demora ali, essa definição de quem vai ser o candidato, isso atrapalha? Ô Letícia, lá no interior tem um ditado antigo que fala o seguinte: o candidato que aparece antes da quaresma, o lobisomem come ele, né? Não sei se você já ouviu. Então acho que nós temos tempo de amadurecer o melhor desenho. Eu acho que mais do que pessoas, nós temos que pensar um projeto. Então qual o projeto que nós temos para tirar Minas Gerais do fracasso que hoje nosso estado está vivendo? Então qual que é o projeto que nós temos para tirar Minas Gerais do abandono? Minas Gerais é o estado de grandes nomes da política nacional. Minas Gerais é o estado do Itamar Franco. Minas Gerais é o estado do grande Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília. Minas Gerais é o estado da ex-presidenta Dilma Rousseff, que também foi uma presidente que fez um trabalho importante no nosso país. E hoje nós temos em Minas Gerais o Romeu Zema. O Zema apequenou o estado de Minas Gerais. Então você imagina se o Juscelino Kubitschek ia comer a banana com casca? Imagina se a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff ou Itamar Franco, né, que são grandes protagonistas da política, conduziu o nosso estado do jeito que está. E o Zema, ele é um falastrão, né? Um exemplo disso, o Zema aumentou a dívida pública do nosso estado de Minas Gerais, em cima de uma liminar de não pagar a dívida de Minas. O Zema é um caloteiro, a verdade é essa. A gente fala muito no interior, quem não paga suas contas é o quê? Não é o caloteiro? Então o Zema não pagou a dívida do estado. Mas essa liminar começou com Pimentel, né? No segundo mês do governo Pimentel. Na verdade, o Zema já assumiu com a liminar. Então, desde o dia que o Zema chegou lá, o Zema não pagou a dívida com o Estado. Agora, vamos lá.
Eu assumi a prefeitura de Teófilo Otoni com muita dívida. A primeira coisa que eu tive que fazer foi organizar a dívida da prefeitura, para eu conseguir recuperar o crédito. Quem está me ouvindo aqui agora, assistindo aí o nosso programa, o nosso bate-papo aqui, está lá com seu cartão de crédito para pagar. Se ele não pagar esse mês, no outro mês, o que vai acontecer? O cartão é bloqueado, ele não tem acesso. O Zema simplesmente ele não pagou a dívida. Então, se ele não pagar a dívida, ele vai ter que. Ele empurrou a dívida para outra pessoa pagar. Agora, com um discurso muito fácil de fazer. Né, com um discurso que pegou o Estado quebrado, mas que afundou o Estado ainda mais do ponto de vista da dívida pública. Isso aí são dados que qualquer pessoa pode ter acesso. Se você for observar bem, Letícia, a gente não tem um grande legado, um grande projeto do governo do Estado em Minas Gerais. Qual que é a grande rodovia que o Zema fez? Qual que é o grande projeto que ele implementou no nosso estado de Minas Gerais? Minas é um estado que ele tem um protagonismo nacional muito grande. E o que nós vimos aqui foi um governador que seguiu a mesma linha do Bolsonaro de negar a ciência, de defender agora a anistia para as pessoas que tentaram acabar com a democracia do Brasil. O Zema, ele defende o Bolsonaro, ele está defendendo um projeto político de anistia de pessoas que tentaram matar o presidente da República, que tentaram matar o vice-presidente, tentaram matar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave, isso tudo que está acontecendo. Só que, infelizmente, dentro da dinâmica do dia a dia das pessoas, esse bombardeio de informações que a gente tem, as pessoas, às vezes, elas estão deixando de se levar por essa onda desse oba-oba, né, que é a linha que o Nicolas faz, que o Cleitinho faz, que essa turma faz, e deixa de entender a política como algo sério que transforma a vida das pessoas. Mas, em resumo, eu vejo que nós temos aí desafios muito grandes para o ano que vem, e o principal deles para nós é a gente fazer com que o presidente Lula possa ser reeleito para que o Brasil continue nos trilhos que nós estamos vendo hoje, que é o resgate do nosso país, resgate do Minha Casa Minha Vida, resgate do programa de aceleração do crescimento, resgate das políticas do Ministério da Saúde, o retorno do Zé Gotinha e, é claro, né, tendo aí a ciência como prioridade e o desenvolvimento dos municípios como prioridade. O senhor falou muito da polarização, né? Que a polarização que colocou ali em segundo plano esse projeto ali da esquerda. Mas como que o senhor avalia que o PT, a esquerda, PT principalmente, volte a ser protagonista? O que o PT deveria fazer e que não está fazendo? O que eu entendo que o PT precisa discutir mais com as suas bases. Nós temos aqui agora seu Silvio lá da Lajinha. Quero dar um exemplo. Lajinha é uma comunidade rural de Teófilo Otoni. Seu Silvio quer participar das decisões que o PT precisa tomar. Nós temos Dona Maria, que está no município mais distante desse estado. Ela quer participar. O PT ele foi promovido, ele foi gerado num ambiente em que nós tínhamos a força de intelectuais junto com a força de uma massa trabalhadora e que dali construía consensos importantes para o desenvolvimento ou para a política nacional e que chegou nos nossos municípios. Não é à toa que o Partido dos Trabalhadores é hoje o maior partido de esquerda da América Latina, um dos maiores do mundo. Então a gente percebe que o PT ele se constrói no diálogo. E é por aí que o PT precisa passar. Então o grande legado... Falta no diálogo, então. Precisa ampliar o seu diálogo. Isso aqui é uma verdade que todo mundo que está me ouvindo aqui sabe do que eu estou falando. Precisa ampliar o diálogo nos seus diretórios, precisa ampliar o diálogo em instância estadual, precisa ampliar o diálogo em instância nacional, porque é assim que a gente constrói a política, não é? Então todas as pessoas elas têm que ter o direito e a oportunidade de participar. Nós tivemos aí um ambiente nos últimos anos que nós vimos um fortalecimento de instituições que atuam em determinados campos e um enfraquecimento de outras instituições. A título de exemplo, vamos falar do sindicalismo. Nós temos aí sindicatos importantes que ao longo do tempo eles foram se enfraquecendo. As pessoas perderam interesse em filiar nos sindicatos, bairros novos foram construídos em Belo Horizonte, as pessoas perderam o interesse de participar das associações comunitárias, que são tão importantes para o desenvolvimento das suas comunidades. Então acho que a gente precisa rediscutir a participação social, a participação popular no nosso país e, consequentemente, rediscutir a política. Letícia, política é coisa séria. A gente não se faz política na tela do celular e nesse oba-oba e nesses radicalismos que as pessoas tentam fazer do nosso país hoje. Eu acho que esse aqui é o grande legado que a gente que hoje ocupa cargo público deve deixar claro, que é justamente a necessidade de construir a cada dia uma participação popular mais densa e consolidada em nosso país. O senhor acha que essas vertentes, né, essas discussões ali dentro do partido, essas divergências não atrapalham nesse diálogo? Acredito que não.
acredito que a gente precisa fazer com que pontos de vistas diferentes possam, de forma sinérgica, construir o rumo que a gente precisa seguir. Então, se eu tenho uma determinada postura, a forma de ver a condução partidária ou de temas específicos relacionados ao trabalho, relacionados à saúde, relacionados à educação, não é problema. Mas o importante é traçar aquilo que nos une, né? O que une o PT hoje? O PT, ele defende a social-democracia. Então o PT defende um Estado em que ele assuma o seu compromisso com a classe trabalhadora. Um Estado como indutor do desenvolvimento. Então, se a gente tiver esse entendimento de que as divergências internas, elas não devem nos atrapalhar, mas só qualificar a nossa pegada para no momento em que a gente deixa as fronteiras do partido e parte para a sociedade levando a construção desses consensos, eu acho que as transformações que a gente precisa fazer, elas realmente vão ocorrer. A esquerda, né, sempre foi muito forte ali na região ali do Jequitinhonha e do Mucuri. Como que vai ser trabalhado ali a região para conseguir apoio ali em 2026? Qual que vai ser a estratégia para usar essa região? Nós teremos agora, em Teoflotone, inclusive, um grande encontro no dia 24 de maio. Esse encontro ele vai fazer uma diferença muito grande na condução política daquela região, porque nós teremos ali diversos atores políticos envolvidos, nós teremos ali diversos trabalhadores e trabalhadoras que estarão participando nesse diálogo aberto de por quais caminhos a gente pode fazer para fortalecer nossas instâncias partidárias, fortalecer os movimentos sociais, os movimentos de reivindicação por melhorias para aquela região. E a grande estratégia, Letícia, eu vejo que é do diálogo mesmo, não tem outra. Não é possível a gente construir política se não for na conversa, no diálogo, utilizando das ferramentas que a gente tem, as ferramentas digitais elas estão aí para isso, mas aquele bom e velho bate-papo ele não pode ser esquecido. O olho no olho com as pessoas, o diálogo direto entre as pessoas, as reuniões das instituições, a visita às comunidades, eu acho que isso não pode acabar, porque se isso acaba, a gente perde aquela ligação direta nossa com as pessoas e isso é fundamental para a gente construir os diálogos éticos, que podem fazer com que os partidos políticos, né, e também os projetos de desenvolvimento eles possam acontecer em nossas comunidades. A gente já caminhando para o final, o senhor já mencionou isso, eu ia perguntar quais são os planos do senhor, né? Então o senhor deve disputar então o deputado estadual, quais são os planos do senhor? Isso, é isso mesmo, né? Essa próxima eleição, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Então essa é uma discussão que a gente tem feito com alguns companheiros, com alguns amigos. Vamos ampliar nas nossas bases essas discussões e a cada dia fortalecendo, Letícia, o que eu entendo que é a construção de um país mais democrático, de governos que promovam mais a inclusão. Nesse momento o foco nosso não é um foco eleitoral, é um foco de trabalho, que essas novas atribuições do Ministério da Saúde, a nossa atribuição e responsabilidade também em apoiar o mandato da nossa prefeita Jussara, que vai assumir a Frente Mineira, o nosso trabalho junto à Associação Brasileira de Municípios, junto com o nosso presidente Cacá Quaquá, que é o prefeito da cidade de Maricá, lá no Rio de Janeiro. Então nós temos aí muitos compromissos e responsabilidades para seguir. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.